Obrigado, amada. Pai do Senhor, queridos, Evangelho segundo escreveu São Mateus. Capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Se sua Bíblia tiver esse versículo, ela é verdadeira. Está garantida. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 18. O silêncio das páginas diz que quase todos acharam. Vamos ler bem forte comigo, versículo 18, bem forte. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos, capítulo de número, lemos de número 20, versículo de número 28. Por gentileza, livro é o 6º livro da Bíblia, Atos dos Apóstolos, 20 e versículo de número 28. Fica ruim para as páginas. Acharam? Leiam comigo bem forte. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Diga amém. Diga, eu sou resgatada ou resgatado. Assento, por favor, os resgatados. Amados, eu quero cumprimentar a todos com a paz eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero reforçar o cumprimento do pastor Costa aos nossos amados internautas. Hoje recebi bastante telefonemas lá de fora. São Paulo, Paraíba, da África, de Goiás. Foi uma honra, Júlio, muito grande hoje, graças a Deus. Entre todas as telefonemas nobre do pastor Pablo Gimendes, que nesse instante está lá, diante, matou o culto para nos ouvir nesta noite, junto com um bem novinho convertido, um milionário chinês. Há anos atrás ele trabalhou na África e ajudou ele ali, foi para a China e ajudou muito o pastor Pablo. Mas entrou em crise psicológica com a família e coisas assim parecidas. Sua filha passou por uma crise muito forte e, segundo ele, a vida dele dava toda por aquela filha para resgatá-la. E Pablo fez um CD de oração, orando por telefone, quanto vale a intercessão. E fez um CD de oração e mandou para a China. E lá ele foi botando em inglês. E foram ouvindo, ela que tentou suicídio, disse: eu quero ir ao Brasil e quero ser crente. E veio para o Brasil, está aqui há 1 semana e meia em São Paulo, lá em Guarulhos. E se entregou para Jesus agora há poucos dias. Entregou para Jesus, até os cortes que ela tinha da marca da morte, o Senhor tirou. E ela está glorificando a Deus e saindo na rua, quer que Paulo interprete em inglês, dizendo ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Que o dinheiro, a fama, a riqueza, nada valeu.
mas Jesus valeu muito para ela, porque tirou as dores e o desejo de suicídio. Isto está nos ouvindo, Pablo está interpretando lá agora, nesse instante, para eles, e eu quero congratular-me, Pablo, diga para eles que a igreja vai fazer o clamor no fim deste culto, por a família do nosso irmão, agora irmão, amados, ali do outro lado do mundo, na China. E ele vai levar para a China um dos maiores cabedal da história, Jesus. Amém, amados? Jesus. E Deus me inspirou para falar hoje. Creio demais, está nesse instante nos assistindo lá, Micael, lá em Solânia, na Paraíba, com toda a família. Está ali diante da televisão, ligada no computador, passando por ali. Ele fez a artimanha lá de um bom paraibano, e toda a família assistindo o culto Shekinah. E eu louvo a Deus porque a igreja Shekinah está transpondo as barreiras, levando um louvor cristiano como esse. Deus te abençoe, meu filho, um louvor perfeito. Nossas equipes de louvor em todo o campo está cada dia melhor. Nossa equipe da sede, parabéns, Deus abençoe, tem sido uma bênção e nós só temos que louvar a Deus por cada um. E eu diria, Valtinho, prepara-se para terça-feira, Valtinho. A 205 está aqui, cooperando no grande culto, a igreja da 205, ok? Então, pastor Costa, já põe aí o castigo sobre Walter. Amém? E que escale uma das lindas congregações nossa, cada terça-feira, para repetir, reprisar. Obrigado, filhinhas. Deus abençoe, muito lindo. Ensaie, louve, adore. O Senhor Jesus se agrada, porque está escrito que Deus habita, não é no meio dos cantos, não. Deus habita no meio do louvor. Amém? Quando nós louvamos e adoramos ao Senhor. Eu quero convidar os adoradores desta noite, tanto aqui no Brasil, quanto lá no outro lado do mundo, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, que temos muito ouvinte nos Estados Unidos deste horário. E, de um modo geral, eu quero convidar para entrar no santuário. Eu sei que é dificultoso ficar diante de uma tela, de um computador, vendo um culto, mas eu sei que o sacrifício vale a pena ouvir, porque a palavra de Deus vai chegar ao seu coração, e chegando aos nossos corações, ela faz um estrago em todas as nossas derrotas. Amém? A palavra faz um estrago em todas as nossas derrotas. Ele coloca as derrotas para lá e põe a vitória no lugar da derrota. Quem pode dizer graças a Deus? Quantos derrotados tem aqui? Levante as mãos, derrotados. Não tem nenhum, mas quantos vitoriosos tem aqui? Amém? Então, graças a Deus, que a gente pode dizer que a palavra de Deus ainda tem valia. Aleluia, graças a Deus. Meus amados, nós lemos 2 textos. E eu queria intitular esta palestra de hoje: o dever da igreja é viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com o Senhor. Quem pode dizer comigo outra vez o tema desta noite? O dever da igreja, bem forte. O dever da igreja é o quê? Viver e cultivar uma comunhão real e pessoal com o Senhor nosso Deus. O que eu pude ver hoje, querido, eu sou agricultor, tenho uma chacrinha, pedindo a Deus que nos abra a porta de uma maneira ou de outra, que um chacreiro de força pegue aquela chácara, tem valor. E eu pude ver que eu podei ontem umas árvores frondosas, verdes, molinha, irmão Edson, Conceição. Estava assim, fruta toda a vida, carambola, muita azeda, mas muita fruta, muita fruta. E eu deixei lá no chão. E hoje fui jogar fora. Não é que as frutas já estavam, os frutos já estavam tudo largando da galha, caindo no chão? Ontem à tarde para hoje, murchou. E Deus me inspirou essa mensagem naqueles galhos de árvore.
Você sabe que você é um ramo da oliveira, sim ou não? Você teria orgulho, Marão e Lena, vocês teriam orgulho de ser um galho como agricultor que você é, junto comigo, chacreiro? Você já pensou, irmão Edson, chacreiro também, trabalhando lá em Anápolis, fazendo a sua chácara prosperar, a sua mansão prosperar? Corta-se uma galha de uma árvore, frondosa, bonita, verde. Daqui a pouquinho, ela está murcha. Veja porque Jesus esnobou um grande slogan para a igreja nos dias de hoje. Jesus esnobou, fez questão de trazer à tona coisas grandes. Qual foi o que Jesus trouxe? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Você pode dizer amém? É João 14:1. Não, João 14:1 não, João 15:1. Você vê ali que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Agora veja bem a terminologia. E meu pai é o lavrador. Toda árvore, ou todo ramo que está em mim, diga comigo, este dá muito fruto. Diga mais forte, este dá muito fruto. Agora diga o que Jesus diz, repita. Porque sem mim, nada podeis fazer. A igreja tem que manter comunhão. Quando eu olhei para aquela galha de árvore, que caindo ali em cima de um pé de jabuticaba, e atormentando o pé de jabuticaba, eu disse, é agora. Com a roçadeira cortei, tirou lá, machucou um pouquinho, mas eu botei ele lá no lugar e ficou aberta, aquela coisa gostosa, para o pé de jabuticaba. Mas aquele monte de fruto ali, verdinha, amarelinha, madura, zeta, que eu nunca vi. E eu deixei lá no chão. E hoje, quando eu cheguei lá, estava murcha. Não é que Jesus tinha razão? Se você não estiver na videira, ligado, você não pode dar fruto. Bota uma força de gigante, trabalha que só um louco, mas não produz nada. Você trabalha muito e faz pouco. Mas com Jesus, o Senhor, no seu espírito arraigado, você trabalha pouco e faz muito. Diga graças a Deus. Então, eu não quero de maneira nenhuma me assustar como Pedro. Pedro estava no barco. Jesus mandou ele ir. Vai, Pedro, vai levando os apóstolos, vai levando os meus discípulos, vai andando com ele. Vai no mar, vai andando. E ele ficou botina da vida, porque Jesus ficou. Pedro era impossível. Entrou no barco, no mar da Galileia, e foi navegando. Daqui a pouquinho, eu estou falando pausado porque Paulo pediu que eu falasse pausado para ele transmitir ao meu irmão chinês que ele está vendo agora lá, nós aqui vendo vocês, e ele quer ouvir a palavra. Então, naquele momento, Pedro ficou meio atormentado, atordeado no barco, porque Jesus ficou e mandou ele ir andando de noite. Daqui a pouquinho, Pedro escuta o grito de muitos dos que com ele estavam. Ei, um fantasma! Fantasma! Pedro, que era impulsivo, levantou e olhou. Eu sei que não é fantasma, é quem ficou na Galiléia, lá do outro lado. É quem ficou lá. É que vem ali, mas Pedro não quis dizer. Mas tinha um crente bom no meio deles. Será que aqui hoje tem um crente bom? Se você acha que você é capaz de crer na promessa, diga eu estou aqui. Faça assim, esnobe, diga eu estou aqui. Pedro levantou e olhou para aquele fantasma que os apóstolos disseram. Deixe-lhe dizer com muito amor, tem crente aqui dentro. Se Jesus entrar agora ali, ele diz é um fantasma. Sabia? Porque ele veio para o culto natural. Deus não quer um culto natural. Deus quer um culto espiritual.
culto espiritual não é culto de grito, irmão. Você não sabe nada. Não. Culto espiritual é um culto consciente, como disse Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Diga comigo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional não é o culto com razão não, irmão, com ração não. O culto com comida racional, culto que dá comida a todo mundo, comida física, não. É o culto com razão. Razão de cultuarmos a Deus. Aí ele, não se conformando com isso, ele disse: não vos conformeis com este mundo, lá aquele lá. Não, esse aqui, agora, porque a palavra é hoje. Mas transformai pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você experimente. Lembra que nós ministramos uma época aqui sobre experimentar a grandeza de Deus? Foi muito feliz. Para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para você? Que você seja cheio do Espírito Santo. Sabe qual é a boa vontade de Deus? Que você seja cheio de saúde. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você seja cheio de sabedoria, William. Cheio de sabedoria. Williams, que está 2 Williams perto assim, todos dois grandão. Williams. Então, sejam cheios de sabedoria. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você seja cheio de amor. Sabe qual é a vontade de Deus? Cheio de responsabilidade. Sabe qual é a vontade de Deus? Cheio de misericórdia pelos aflitos. Sabe qual é a vontade de Deus? Que você saia da rua dizendo: Jesus Cristo é o caminho. É o caminho. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é a vida. E dizer ao mundo: Ele está vivo. Você pode dizer para o seu irmão: Jesus Cristo está vivo? Ele está vivo e importante. Além de vivo, Ele está aqui. Nós dissemos terça-feira passada que Ele é tão grande que é o Senhor, que a Bíblia diz que Ele pôs o mundo na palma das suas mãos. Você pode dizer graças a Deus pela grandeza do meu Deus? Tão grande que pôs a mão e colocou o mundo na palma das suas mãos. A Bíblia diz que Ele é tão grande que Ele usa as nuvens como seu transporte, seu cavalo. A Bíblia diz que Ele é tão grande que Ele estará ao seu lado, aonde você estiver, aqui ou na China, aqui ou na Índia, aqui ou nos Estados Unidos, aqui ou nas Américas do Sul e do Norte, do Leste, do Oeste, América Central. Ele está lá, nesse instante. E o importante, amados, Ele quer te abençoar aqui hoje, mas Ele quer te abençoar também lá. Amém? Lá Ele quer te abençoar. É importante você ver isto. Do outro lado, nós olhamos a expressão sacrossanta desse texto importante de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16 e versículo de número 18. Dá uma olhada aqui a expressão magnânima desse texto. Olha, nós olhamos que esse texto, os discípulos estavam no meio do mar, nós já falamos. Jesus tinha saído dias para trás, talvez 15, 20, 30, 40. Jesus tinha deixado a Galileia, aquelas regiões das cercanias por ali de Jerusalém, e tinha ido para Cafarnaum. Jesus agora voltava para ver os seus discípulos e saber o que tinha acontecido. Antes de Jesus sair, Jesus disse a eles: vão pelas praças e façam uma pesquisa do Ibope. Vocês perguntem ao povo, quem eles acham que eu sou? Somente isso. Já estou pertinho de ir embora,
e eu preciso saber quem os homens acham que eu sou. Ora, para uma turma de intelecto, Jesus era um grande homem. Para uma turma de médicos e cientistas biológicos, Jesus era filho do homem e da mulher. Para outros que tinham assistido à grandeza do homem chamado João Batista, Jesus intelecto, Jesus intérprete, Jesus valente, era João Batista. Para outros, via Jesus chorar mesmo pelo povo, chorar por Jerusalém, se alastar nas cidades, se jogar sem comer e sem beber para salvar vida, indo a Gadara, indo a Galileia, indo a Genazaré, vindo para a Galileia, vindo para Jerusalém, chorando na descida, curando os enfermos. Ele disseram, esse homem é Jeremias. Era muito bom, Juvenal, muito bom, é Jeremias, um grande profeta. E outros, Jesus era simplesmente um profeta. Qual dessas 5 categorias que nós estamos arrolados? O que é Jesus para você? O que é Jesus para mim? Nós poderíamos falar muito, mas vamos na palavra de Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena. Ele é o meu Deus. Diga graças a Deus. Bata no peito e diga, Ele é o meu Deus. Então, Ele é o Salvador da minha vida. Foi a expressão mais perfeita. Para Tomé, ele disse, Ele é o meu Senhor. Agora, depois desse episódio. Agora, para aqueles todos era isso. Nada mais do que um grande profeta. Um profeta de Nazaré. Um filho do homem. Um Jeremias. Um João Batista. Um Elias. Era um profeta. Coisa boa eles pensavam de Jesus. Mas não é o satisfatório. Jesus não se alegrou por eles dizerem que ele era esses personagens. Eu não quero ser João Batista. Não. João Batista morreu degolado. Eu não quero ser Jeremias. Ficou enterrado no deserto. Quem já viajou num escravado por aí no deserto, sabe o que é um deserto, não é? Um deserto é você subir ali nesse telhado e ficar lá em cima, meio-dia em ponto, um dia que não tem nuvem, sobe lá. Fica uma hora ali em cima para você ver. Ou você quer saber o que é um deserto? Entra entre o telhado e o forro desse templo, mais ou menos 11 horas, 10 horas da manhã até 2 horas da tarde, entra. É um deserto. 45, 50, 60 graus no deserto. Era isso aí. Eu não quero ser João Batista. Eu não quero ser Elias. Não. O tempo de Elias foi ótimo. Elias escreveu uma grande história para nós. Não escreveu, mas deixou um grande legado. Eu não quero de maneira nenhuma ser João Batista. Nem quero ser Elias. Nem quero ser Jeremias. Nem quero ser... Não. Sabe o que eu quero ser? Servo do Deus Altíssimo. Serva do Deus Altíssimo. É suficiente para você ser bem-aventurada. Amém? Agora, ele pergunta que dizem os homens ser? É isso aí. Agora Jesus volta para os seus discípulos. Espera aí. E vocês? E vocês? Marizã, escuta essa. E vocês? Josimar, escuta essa. E vocês? Quem diz? Pastor Júnior Serra. E vocês? É a pergunta, querido. Misael. E vocês? A pergunta para nós é essa, e vocês? Que diz seu filho do homem? Quem diz ser eu? Eu creio que eles gritaram em alto e bom som, irmã Raimunda. Em alto e bom som, irmão José. E disseram, eu acho que o Senhor é Deus, é qualquer coisa. Mas Pedro se encheu do Espírito Santo e disse, sabe o quê? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Amém? Esta é a expressão máxima de uma alma alegre. Que Deus está querendo hoje, falou para mim hoje, Manuel, eu vou curar a enfermidade da alma. Vou curar a enfermidade na alma. Muito obrigado. Obrigado, pastor Costa. Enfermidade da alma. A enfermidade da alma muitas vezes é pior do que um câncer. Você sabia?
É melhor um canceroso cheio do Espírito Santo do que um atribulado de alma que se suicida. E é a alma que leva, Falcão, Sueli, é a alma que leva ao suicídio. Nenhuma enfermidade leva um crente ao suicídio. Eu era muito crente, gostaria de ser crente igual naquele tempo. Enfrentando feras humanas, enfrentando grande distúrbio, pancada, quebrar olho, quebrar costela, matar meu pastor, lá em São José de Caiano, Itaporanga, na Paraíba. Mas tinha um irmão lá, 36 quilômetros da nossa cidade, chamada Bonito de Santa Fé, lá na divisa do Ceará. E tinha um irmão chamado Antônio Avelino. Tem a imagem dele nítida nos meus olhos. Faz pouco, faz 60 anos mais ou menos isso, 62 anos. E nós, irmão Antônio doente, a gente visitava ele lá, porque tinha um culto lá perto da casa dele e a gente ia. E nós fomos em massa, a igreja era uns 20 e poucos irmãos, fomos em massa cantando de a pé 36 quilômetros. Isso é gozo no coração, irmão. Quando chegamos lá, irmão Antônio estava deitado numa cama, na sala, na casinha. Uma cama não, uma coisa de couro lá com um colchãozinho de banana, de palha de banana. Deitadinho lá em cima. E o pastor Nelson Marques da Silva, de saudosa memória, chegou, não era pastor, era dirigente, mas a gente chamava com respeito pastor, que um diácono dirigindo é pastor, presbítero dirigindo é pastor, evangelista dirigindo é pastor, pastor dirigindo é pastor, ninguém é maior do que ninguém, está dirigindo o rebanho, tem que ser pastor. Aí chegou, quando chegou assim, que viu o estado dele, tuberculose, só a pele e os ossos. A cana do braço dele aqui, você podia botar o dedo, que o outro botava do outro lado e encontrava as duas peles, a pele de cima e a pele de baixo. Magrinho, isso aqui dele lá dentro, os dentes cobertos. Antes gordo, agora a tuberculose tinha comido. Naquele tempo que a tuberculose era tenebrosa. E agora, diz assim, Antônio, nós viemos aqui e vamos orar. Ele disse, deixa eu fazer um pedido. Faça. Vocês me atendem? Atendemos. Com muita dificuldade a voz dele. Atendemos. Não ore para Jesus me curar. Que é isso, irmão Antônio? Nós viemos para orar, viemos inspirados, vamos orar para Jesus te curar. Ele disse, não orem para Jesus me curar. Sabe por quê? Dá uma olhada para cima, vê se vocês vê. Vê se vocês podem ver o que eu estou vendo. E a alegria dele era tão contagiante, ele disse, eu vejo os céus abertos. E o Senhor Jesus lá intercedendo por mim. E não é que eu já me vi lá, não sou mais um tuberculoso? Não é que eu não sou mais um doente? Lá eu vou ser anjo igual o meu Senhor e Ele está me esperando. Mas canta o hino de número 36. Vocês sabem que hino lindo? Passarinho e belas flores querem me encantar. Mas são vão terrestres esplendores. Eu já contemplo o meu lar. Quando ele começou assim, nós começamos a cantar, e ele cantando como quem não tinha doença nenhuma, como quem não era mais, o câncer não tinha comido as cordas vocais dele. Agora ele estava cantando, na proporção que ele estava cantando, aí ele começou cantando a terceira estrofe, e ali ele fez assim, com muita dificuldade, e fez, aleluia. E com aleluia, Antônio Avelino foi embora, morar com o Senhor. Se você pudesse ver a glória de Deus pertinho de você, significa o galho da árvore Roberto e a comunhão. O tronco é Cristo, ele disse, eu sou, diga comigo, a videira. E vocês, os ramos. Diga, eu sou um galho de Jesus, diga. Faça assim com orgulho, bota a mão no coração e diga, eu sou um dos ramos de Jesus. Então, como ramo de Jesus, você só pode dar fruto. Agora passa, querido, por favor. Quando Pedro diz isso, passa para Atos, capítulo 20, versículo 28, todos comigo. Nós, ministros do Evangelho. Ah, só para os pastores. Mentira. É para você que é ministro, ministra. Quem é ministro do Evangelho? Quem fala de Jesus.
Quantos aqui falam de Jesus? Levante a mão para mim ver agora sua mão levantada. Os que falam de Jesus. Maria Helena, você fala de Jesus, Maria Helena? Fala, Alice, de Jesus? Claro. Fala, Paulinha, ministra de Jesus. Irmã Sinforosa, fala de Jesus, ministra do Senhor. Para os ministros, escuta o que está escrito assim, bem forte comigo, 20 e 28 de Atos dos Apóstolos, bem forte. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bem forte, que vos constituiu. Quem foi que constituiu você, bispo? O Espírito Santo. Agora bem forte. Para quê? Para apacentardes a igreja de Deus, que ele fez o quê? Resgatou com o seu próprio sangue. Sabe o que é resgatar? Você era aquela, uma vez, um exemplo que eu fiz, eu acho que para mim foi muito lindo. Diz que um pai lá no Rio de Janeiro era bem arremediado, caminhando para rico. E o seu filho viu um barco em um setor, viajando para o exterior, e ficou apaixonado por aquele barco, mas o dinheiro que ele tinha levado não dava para comprar o barco. O barco era um pouquinho caro. Aí chegando no Rio de Janeiro, de volta, no navio, ele calentou o filho dizendo, meu filho, eu vou construir um barco para você. Eu tenho noção de carpintaria e eu vou construir um barco. Mas papai, um barco para eu puxar ou andar soltado em água? Ele disse, não, igualzinho aquele. Vou construir um barco, controle remoto. Igual aquele. Papai, o senhor não dá conta? Vamos trabalhar. Comprou o material, contratou o técnico eletrônico e construiu o barco. Muito bonito o barco. Acabou de construir, pintou do jeito da fotografia daquele que ele tinha tirado lá no exterior. Pintou o barco, colocou a vela, colocou a antena, foi para o mar com o filho. Quando chegou lá, tinta, o barco funcionou. Botou na água e foi controlando, controlando, até que uma hora ele se empolgou, o menino se empolgou e deixou o barco 100 e tantos metros no mar. Aí quando ele tentou segurar o barco, quem disse que ele tentou mais? O controle remoto não segurou o barco foi embora. E o menino chorou. E ele ficou muitos dias. Passando lá para uma ilha, muito tempo depois, de 2 meses, 3 meses, para uma ilha, para o lado do barco que eles procuravam, foi passando uma vitrine, lá estava o barco. Estou falando sobre resgate. Lá estava o barco. O papai, meu barco é aquele. Meu barco é aquele. Ele disse, meu filho, essa casa aqui é igual a loja americana. Ninguém sai com nada que não pague. Vamos ver quanto é o barco. Quando chegou lá, falou com o dono da loja, com o gerente. Senhor, onde o senhor comprou esse barco? Ele disse, eu comprei este barco de um navegante que achou no mar, no alto mar. E ele já vinha todo arrebentado, mas nós consertamos porque esse barco é muito bonito, é artesanal. Esse barco é caro. Comprou esse barco. E o barco dava 1 metro e tanto, por mais ou menos uns 60 centímetros de largura, e era planejado o barco. Ele disse, esse barco é do meu filho, foi eu quem construiu. Ele tem no casco dele, tem escrito as 3 letras do meu filho. Tem as 3 letras do meu filho, WSS, que era o Wellington Silva Santos. Aí o homem disse, tem essa letra mesmo, se tiver no fundo é do meu filho, eu não estou enganado. O homem pegou, estava lá, WSS, no fundo do barco. Aí o homem disse, mas eu comprei. Quanto o senhor comprou? Eu comprei por tanto. E agora o senhor vai vender por quanto? Por tanto, eu não tenho dinheiro, mas eu posso dar tanto no barco, porque é do meu filho. E o menino começou a chorar, e ele também começou a chorar. O homem disse, tá bom, leva por esse preço. Ele levou por aquele preço que ele podia comprar. Ele era remediado, não era rico. E o homem deu o barco para ele. Aí o menino pegou o barco. Veja o que é resgate. O menino pegou o barco e levantou o barco, que não podia abraçar, que o barco era maior do que ele, que o menino era seus 11 anos, 12 anos. Abraçou o barco, se ajoelhou encostado do barco, disse, barquinho, tu era meu. E eu te perdi, as ondas te levaram. Mas agora, barquinho, eu te achei. E não é que
Meu pai pagou o teu preço e agora tu é meu. E abraçou e chorando, e o homem pegou o dinheiro, devolveu, disse: o dinheiro aqui não vale mais, tome seu dinheiro de volta e leve que o menino ganhou o barco de volta. Resgatado é isto, é tomar posse daquilo que é seu. Tomar posse daquilo que é seu. Você perdeu muito, mas Deus está querendo que você tome posse da sua bênção hoje à noite. Agora, não pode tomar posse da bênção por uma questão pessoal. Não, é por uma questão espiritual. Porque Pedro disse: nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, e sim contra as hostes espirituais das maldades nos lugares. Aonde? Lugar celestial é o seu coração, número 1. Segundo, é a sua casa. Terceiro, é o seu templo, a sua igreja. O inimigo está lutando no fundo do seu coração. Para quê? Para contrariar, irmã Dominga, todo o seu sentimento. Toda a sua alma, minha irmã. Toda a sua alma ser contrariada. Sua alma contrariada é automaticamente uma figueira apodrecida, com a casca tirada do tronco. E a tendência é murchar. A tendência é as galhas descer e o fruto cair. Mas Deus está querendo que o teu fruto seja produzido 10, 30, 50 e 100%. Diga graças a Deus. Se você olhar para isso, é importante você observar que esta palavra agora, Paulo diz, escrevendo para a igreja, ele diz: olhai, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre quem o Espírito Santo vos constituiu bispo. Como que pode eu dar fruto se eu estou fora da videira? Não tem lógica. Não. Sou enxertado na videira e não posso estar cortado dela. Eu tenho que dar fruto nela. Agora, quando nós olhamos esse texto, nós olhamos, Cristo nos mostra que somos Petra. Mostra que somos o quê? Você sabe o que é Petra? No grego, a palavra Petra quer dizer fragmentos pequenos, miúdo de pedra. Diga comigo, Jesus disse: Pedro, tu és Petra. Pedro ficou olhando, os discípulos ficaram olhando. Por que Jesus disse isso para Pedro? Porque Pedro, usado pelo Espírito Santo, disse uma palavra muito bonita. Escute bem. Disse uma palavra muito bonita. Qual foi a palavra muito bonita que Pedro disse? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora ele diz: tu és pedra pequena, fragmento. Mas sobre esta pedra, diga amém, a palavra Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Diga graças a Deus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Bata no seu irmão e diga: você é uma petrazinha do templo de Deus vivo. Então, o inferno está lutando nos lugares celestiais, mas o seu coração não é lugar para uma luta do inferno. Seu coração é o palco da vitória do Espírito Santo. Seu coração é o palco que a Bíblia diz: um coração alegre deixa o rosto bonito. Crente entra na igreja acima, ó. Aqui é a paz do Senhor Jesus Cristo. O crente vem na rua com a cara feia, fechado, não abraça ninguém, não fala com ninguém, não dá uma palavra com ninguém, porque eu vou para a casa do Senhor. Vai para a casa da baixa da égua. O lugar de ir para a casa do Senhor é sorrindo, alegre, contente, falando com todo mundo. Se possível, para e dá um folheto a cada um. Crente alegre é um trabalho para o inferno. Quando você fala com o irmão,
Já viu, pastor Adenir? Passou, irmão? Já viu isso? Já viu, Graça? Já viu, minha irmã? Já viu o presbítero Moisés? Já viu, irmão Zezé? Passou, irmão? Passou em lugar nenhum, irmão. É a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão. Tá alegre com Jesus? Tô. Vocês conhecem muitos crentes que passou? Já viram? Passou, outro. Olá. Cheguei, outro dia o irmão estava me contando uma história que eu fiquei com o coração quebrado. Uma irmã trabalhava lá toda galã, toda fantasiada. Toda com roupa lá em cima, tudo em cima, né? Aí, trabalhava numa sessão e a mulher estava doente. Mandou chamar um crente lá no outro departamento da empresa. E o crente veio, pediu licença ao gerente e entrou naquele departamento, a empresa organizada. E ele entrou ali, eu vou atender uma senhora que está doente aí no seu departamento, mandou me chamar. E eu vou orar por ela. E o homem disse, oh, que coisa boa, aquela mulher é boa, trabalha, é uma verdadeira funcionária, mas tem umas crises tremendas, acabou a crise dela hoje. Aí quando chegou lá, entrou, a paz do Senhor Jesus Cristo, minha irmã, ela se assustou, a paz do Senhor, porque a outra estava do lado dela. Aí ele olhou para aquela que ele conhecia e disse, a paz do Senhor, Jesus. Aí ela fez, passou, irmão. A mulher falou, uai, senhor, você também é crente? Você é crente? E como você nunca me falou que era crente? Aqui em Brasília. Você nunca me falou que era crente? Eu sou. É que eu não sou de falar nada. Desses crentes está fazendo satisfação ao inferno. O inferno quer que você seja o que a Vani leu aqui, o que Vani leu aqui. Vocês viram o que a Vani leu aqui? Não está não estava não, mas agora está. Na mensagem, dá uma olhada. Vani mexeu com tição. Versículo 6 do capítulo 1 de primeira carta de João. Veja o versículo 1. O Espírito do Senhor lá no Vani trazendo para a mensagem. Veja bem, versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Jesus, e andemos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Diga, eu já ia mandar você dizer, Virgem Maria. Porque tem tanto crente dizendo isso, não tem? Virgem Maria que o Papa está renunciando hoje. Virgem Maria que aconteceu isso. Virgem, nossa. Não tem crente assim? Isso é treva na vida dos crentes, irmão. É falta de libertação. Concorda, pastora? Isso é treva no meio dos crentes, irmão. No meio do coração conturbado que não saiu do mundo. Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Jesus, e andamos em treva, é o quê? Fazemos o quê? E quem mente vai para o céu, sim ou não? Então quem mente vai para onde? Então só tem dois caminhos? Tem mais dois caminhos. Aí tem um purgatório por aí. A grande falsa por aí que está trocando por aí, tem um purgatório. Para as crianças e as mulheres e os homens vomitar lá. Você quer ir para um lugar vomitar seus pecados lá, sim ou não? É mentira do diabo, irmão. Não tem purgatório, não. Jesus definiu. Largo e espaçoso é o caminho que conduz ao inferno. E são muitos que por eles trilham até os crentes da Assembleia de Deus. Quantos caminhos Jesus falou agora? Um, não foi? Agora qual é o dois agora? Diga comigo. Mais estreito e apertado é o caminho que conduz à vida. E poucos são os que trilham por ele. Diga, Jesus, eu sou um dos poucos. Mas levanta as mãos, faça assim, ó. Diga, bem forte, para ouvir, para o diabo ouvir. Fala bem alto, fala. É hora de confessar, faz assim. Faz bem alto, bem alto, bem alto. Diz assim, Jesus, eu sou um dos poucos. Aleluia! Nós estamos vivendo um mundo, Gonçalo, o mundo do ocultismo. Crente ocultando a Bíblia. Vem para a igreja, comprou a Bíblia desse tamanho, e a casa publicadora, e a casa batista, e a casa tal, e a casa que eu queria que eles estivessem ouvindo, eu creio que tem um no mundo ouvindo, devia criar vergonha. É assim, fabricar a Bíblia bem maneirinha para criança, até tá bom. Mas para adulto, cria vergonha, casa publicadoras, por aí afora. Bíblia é para ser Bíblia grande. Do tamanho dessa do Cristiano para cima, essa já para mim tá ruim. Mas tá boa, essa do Cristiano tá ótimo, tem dicionário, tem tudo. Essa já é boa. Bíblia tem que ser, ó, tamanho da gigante. Para dizer ao mundo
que Jesus Cristo é o Senhor. Para dizer ao mundo que este é o livro que fala bem do autor e fala mal do autor. Fala bem do profeta e fala mal do profeta. Porque é um livro que tem a palavra, não que é a palavra de Deus. Diga graças a Deus pela Bíblia. Se um crente tem vergonha de carregar a Bíblia, ele nunca creu em Cristo, irmão. Ele é um comprometido com o mundo. Anda em treva. Vai para o versículo seguinte. Como é que está o versículo seguinte? Bem forte. Versículo 7. Todos juntos? Mas se andamos na luz, repita. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de quê? Olha aqui agora, comunhão perdoa e purifica pecado. Comunhão é o maior detergente dos céus, para tirar as gramas de peso do pecado na vida de um cristão. Quando eu tenho comunhão com meu irmão, eu estou ligado com os céus. Diga amém. Se você está aqui dentro e está intrigado com um, você está a caminho do inferno. Se você está aqui falando mal do seu irmão, por favor, vá ler Tiago capítulo 4 e a Bíblia todinha. Você não tem comunhão com Deus. Se você abre a sua boca para falar mal da sua igreja, em qualquer lugar, você está em maldição. Você não tem comunhão com Deus. Se dissermos que andamos na luz e vivemos em trevas, somos mentirosos. Trevas é angústia, perplexidade. Treva é um deserto sem Jesus. Quando estamos no deserto em Cristo, o resultado do deserto é um aprendizado muito grande. Vê o versículo de número 8, bem forte. Se dissermos que não temos pecados, enganamos quem? A nós mesmos. E não a verdade em nós. Enganamos e somos mentirosos. Pecado. Nós pecamos por 3 hipóteses. Diga comigo. Palavras, pensamentos e obras. Diga por obra, por pensamento e por palavra. Diga outra vez. Por palavra, por pensamento e obra. Diga outra vez. Por pensamento, obras e palavras. Que coisa tremenda, hein? Pecar por essas 3 porcarias. Quando eu peco por pensamento, eu pensei na irmã Graça. Eita Graça. Mas eu pensei sozinho. Aí eu pensei lá, pensei. E eu fui para casa pensando na Graça. E fiquei lá em casa pensando na Graça. E depois saí na rua pensando na Graça. Mas não orei, não li a palavra, não busquei, não jejuei, pensando na Graça. E daqui a pouquinho a graça entrou na minha desgraça. O que eu faço com esse pecado que eu fiquei pensando na graça? Primeiro pecado. Eu vou para o lagar do jejum e da oração. Senhor, eu estou cobiçando a graça. E a Bíblia diz, não cobiçarás. Tem 9 nos 10 mandamentos, 9 não. Aí eu vou para o lugar da graça de Deus, não da graça aqui. Aí eu fico lá, Senhor, eu estou apaixonado pela graça. Não é que eu sou humano? E não é que eu estou vendo que a graça também está engraçada comigo? Aí eu vou para o jejum, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia eu estou, porque ela é madura. Porque ela sabe que eu sou pastor, não estou dizendo para conquistá-la não. Ela já é a minha ovelhinha e eu sou o pastor dela. Amém? Aí eu vou para o lugar do jejum e da oração. Eu vou crucificar o velho Manuel. E eu entro no jejum e na oração. Daqui a pouquinho, eu digo, Senhor, tira este mau pensamento do meu sentimento, do meu cérebro, da minha mente. Tira isso aqui, renova em mim. E eu jejum o primeiro dia, jejum o terceiro, jejum o quinto, o 10º. No 10º dia, eu passo pela irmã Graça. Sim, para mim ela é Graça, uma mulher comum. Linda que só ela, minha ovelha, que eu preciso ajudá-la em tudo. Mas nenhum daqueles sentimentos infelizes tinha. Aí eu digo, Deus, me perdoe por aquela importunância que eu te importunei. Porque eu pequei por sentimento, por pensamento. Eu não preciso confessar para ninguém. Eu preciso pedir ajuda a quem pode me ajudar e nem a todos.
Tem tanto crente fajuto dentro da igreja que você não pode pedir ajuda a ele, não. Você acaba de pedir, ele bota teu nome na rua. Pede para um pastor, ele conta para a mulher. Pede para a mulher, ela conta para o pastor. Pede, ela conta para o presbítero conta para o outro presbítero, daqui a pouco teu nome está na rua. Não confesse para qualquer um. Confessa para ele que não é qualquer um. Amém? Esse pensamento é perdoado, porque foi pensamento. Agora vem palavras. Eu pequei contra o Anísio, contra Enio. Só quero chamar Enio de Anísio. Veja como é gostoso, né? Eu disse que ele era careca. Quase careca, mas não é careca. Eu disse que ele era feio. Quase feio, mas não é feio. Ele é lindo, ele está na casa do Senhor. Eu disse para o Falcão, cheguei no Falcão, rimos dele e tal. Aí Falcão contou para Sueli. Sueli contou para a irmã Lúcia, do irmão Misael. Contou para Leinha, do William. Contou para Verinha, para tal. Aí depois contou para a Zelinha, que é a diretora, uma das diretoras da senhora. É a diretora vice-presidente das senhoras. Daqui um pouquinho, o nome do Anísio, do Enio, está por todos os lugares. Foi palavra. Uma certa vez, Roberto, o cabra estava numa corte e falou mal do seu general. E o general falou para ele assim, mandou chamar ele e disse, olha rapaz, eu estou envergonhado de você. Eu soube que você disse isso, e eu estou agora, diante da tropa, eu estou muito mal. Olha o que é exemplo. Estou muito mal, diante da tropa. O que eu vou fazer? Ele disse, pode me dar o castigo que o senhor quiser. Ele disse, tá bom. Chamou o soldado, traga um daqueles patos bonitos lá. Aí o soldado trouxe o pato, Miguel. E trouxe aquele pato tão grande, ele disse, sobe comigo, sobe. Aí subiram o prédio, e estava ventando muito. E ele chegou lá, o patão branco. Aí ele subiu lá no prédio. E chegou lá no prédio e disse, pela esse pato. E o cabra, só isso, chefe, só isso, pela o pato. E ele pelou e o vento levando as penas. Quando terminou de levar as penas, todo o pato estava pelado em vivo. O pato lá gritando lá do jeito dele, pelado vivo. Aí disse, pronto patrão, pronto general. Eu pelei o pato. Ele disse, meu filho, você quer o perdão, não é? Para não ir para a cadeia, não é? Ele disse, é. Então você desce agora e pega cada pena e põe cola no pato onde você tirou. Quando o pato tiver todo com as peninhas no lugar, eu vou lhe dar o perdão. Mas é impossível, o vento levou, eu não acho. Disse, não pode dar uma, porque eu vou ficar sujo. Vocês sabem o que é palavras? Pelo pato, é facinho botar um no inferno. Sim ou não? É facinho mandar um para o inferno, mas buscar ele no inferno é difícil. Traga todo. Não posso, patrão, desça, vai catar as penas. E ele foi lá, catando pena e botando a colinha e botando no pato. Mas foi um dia, 2 dias, 3 dias, o pato morreu. Porque estava todo ensanguentado, ele arrancando as penas cruas. O pato morreu. Chegou, general, foi impossível. Eu queria pedir, ele disse, tá bom, meu filho, como você não pôde juntar as penas, eu não posso lhe perdoar. Cadeia. Pão e água para ele. Leva, cadeia. Você pensa que esse exemplo não é para os crentes de hoje? Bota os outros no inferno, depois não dá conta de tirar. Diga, caminho para o inferno é o caminho da falsidade. Diga, caminho para o inferno é o caminho do relaxamento. Caminho para o inferno é o caminho do mexerico. Diga, mexerico, os mexeriqueiros. De caminho do inferno é odiar o seu irmão. Ah, pastor Vanderlei está ali, cabeludo que só ele. Agora que eu te vi, cabra. Oh, que coisa boa te ver. Obrigado, companheiro, te amo. Então, escute bem. Então, caminho para o inferno é o caminho da desobediência. Caminho para o inferno é tirar a palavra de Deus do ouvido que desce ao coração. Caminho do inferno é menosprezar o seu irmão. E Deus, nesta noite, quer sarar membros da Shekinah. Quantos querem sarar? Isso é uma doença da alma, irmão. Quantos querem sarar, meu irmão? Quantos querem sarar? Diga, eu quero sarar. Faça assim. Só saramos se confessar, irmãos.
Não tem ninguém bonzinho, pronto para ir para o céu, não, irmão. Sabe quem vai para o céu, Juninho? Sabe quem vai, Branca? Quem renuncia. Escuta o que Jesus falou. A palavra de Jesus não é de Pedro, não é de João, não é de Tiago. Os grandes homens que escreveram a grande palavra de Deus, a Bíblia, não é de Paulo, não é de Estevão. O grande Estevão não é de Timóteo, o grande Timóteo não é de Apolo, o grande Apolo. Não, é palavra de Jesus. Diga comigo, disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora deixa eu dizer, Francisca, filhinha, mandanda, deixa eu dizer uma coisa para a senhora, irmã Paula. A maior cruz para se tomar, irmão Arimateia, irmã Wanda, irmã Sônia, sabe qual é? A língua. Membro infeliz que está levando, irmã Glória, tanta gente para o inferno. Marizã, escuta essa, querida. Tiago disse que a língua é um membro que é como um fósforo. Desculpa que eu estou sem dente, amanhã já estou começando a botar. Já sarou, já estou podendo comer até peixe. Estou sem dente daqui até lá. Só Marão que sabe que operou, sabe o que é botar osso dos outros enxertar por aí. Só quem vocês que já enxertaram sabe quanto é duro, quanto sofri, quanto vocês sofrem. Aí escute bem. Tiago diz que a língua é como um fósforo que vai no bolso. E você tira do bolso e incendeia um bosque. Pior. O apóstolo Tiago diz que a língua é como uma peça podre de peçonha. Você já viu que a língua tem tanto efeito na boca? Mas eles que a língua é como uma ferramenta cega, irmã Ana Maria. Como uma ferramenta cega, que bate, não corta, mas machuca. Pega a sua língua, põe debaixo do calcanhar, entra o calcanhar e o solado do sapato e faça nela assim, para não dizer em outro lugar. Deixa o seu irmão em paz. A Bíblia diz, fala bem do teu irmão e nunca mal. E Deus te dará vitória. Amém, amados? Nós estamos passando por uma crise muito forte, irmão. Não tem mais igreja em paz, não. E eu estou atrás que meus internautas estão ouvindo agora. Pablo, você está ouvindo isso, Pablo? Daqui a pouco ele está mandando e-mail para eu, já mandou, pode dizer, e lá em cima já está lá. Escuta bem. Quando nós olhamos para isso, irmão, nós estamos olhando para os meus internautas, nossos internautas que estão lá fora, ouvindo nesse instante. Salvação não é brinquedo, irmão. Eu disse, a passagem de ano aqui, você quer ir para o céu? Não minta. Não foi? Você quer ir para o céu? Fale a verdade. Eu uma vez assisti um historiador lá na Hall, contando sobre a viagem de José e Maria. Diz que Jesus nasceu em Belém de Judá. Ele, nos contando, era uma grega, que era nossa Cicerone. E diz que o anjo chegou, falou com ela, e ela saiu para o lado do sul. E era um lugar do lago do mar vermelho mais largo. Ela saiu para o lado do sul. Aí estava uma fronteira cercada pelo exército, tem lógica. Pelo exército de lá, do povo lá, da Síria, de todo mundo lá, de Israel. Cercado. Aí leva ela com o menino Jesus no braço. E José atrás dela com o seu animalzinho, com a sua carga lá em cima, e vai os dois. E ela levando Jesus. Aí, a fronteira estava lá. Polícia por todo lado. Ela ia passar por um momento difícil. Aí disse que ela parou e olhou para José. E agora, José? Disse que um personagem estava do lado e disse, o que você leva aí? Ela disse, eu estou, para não dizer o que levo, mas eu vou dizer, eu levo o menino da promessa. Ela disse, não, diga na fronteira que você está levando o Salvador do mundo. Diga para o exército
da Síria e para o exército de Israel em conjugação aí na passagem desse bosque, você está levando Jesus, o Salvador do mundo. E ela disse, se eu disser vai matar, diga que você está levando Jesus. Era um anjo. Fale a verdade. Ela veio, quando chegou, pararam, olharam a carga aqui. E a senhora, o que está levando aí? Você que está levando aí, mulher? Ela, estou levando o Salvador do mundo. Jesus. Aí disse que o exército bateu continência para ela, passe. E ela passou. Dali a Cicerone disse para mim, eu digo, e agora? E a passagem do mar, que segundo os historiadores, aqui dá mais ou menos 62 quilômetros aproximadamente nesse setor. Ela disse, se 62 quilômetros é distância para Deus? Eu digo, não. Então eles passaram andando por cima das águas de noite. E cruzaram para o outro lado andando sobre as águas. E eu acabei de crer, porque Jesus depois deu uma demonstração que ele andou sobre as águas. Já tinha costume de andar. Então, meu irmão, te custe a vida, mas não minta. Não prejudique ninguém. Fale a verdade. O caminho para o céu é a verdade. Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou a verdade. Diga comigo, disse Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Diga aí, disse Jesus. Eu sou a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Diga, disse Jesus. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. Aí Jesus disse depois, e ninguém vem ao Pai. Diga bem forte. A não ser por mim. E se Jesus é a verdade, e nós temos que andar por Ele, Ele é o caminho, Ele é a vida. Se nós não andarmos por Ele, nós estamos agora, diga comigo, no caminho da morte. Isso é doutrina, Zelinha. Isso é doutrina, queridos. Isso é doutrina. Doutrina é conhecer os seus direitos. Ah, mas tem muitas igrejas por aí. Um amigo meu foi essa semana ministrar numa igreja grande do Distrito Federal e era culto de doutrina. E ele passou a tarde todinha escondido aí, preparando a mensagem. Chorou, orou, buscou. Quando chegou lá, a igreja tem mais uns 1.500 membros. Sabe quanto tinha? 28. Culto de doutrina. Eu estou alegre por isso? Não, estou triste. Porque eu já fui pastor naquela igreja. Porque os crentes dizem que lá é feijão com arroz, sem muito sal nem gordura. E o pessoal não está querendo comer feijão com arroz na tua casa, não. Marão, pode me chamar para almoçar na sua casa, mas não me dê só feijão com arroz, não, viu, Helena? Que eu como, mas eu vou dizer para a Duca, Marão hoje está miserável, só me deu feijão com arroz. Você entendeu? Ele não faz, não. Lá Helena é uma festa. Quando ela lhe convidar, pode ir com fome, que tem comida e boa. Feijão com arroz está no trivial. É sim. Está no trivial da vida. Mas alguém quer comer uma comida melhor. E vocês merecem uma comida melhor. Amém? Eu quero falar sobre a igreja. Mas é 9h30. Eu quero convidar você para ficar em pé. Você sabe o que é a igreja? É a menina dos olhos de Deus. Você sabe o que é a igreja? É a namorada do Senhor. Você sabe o que é a igreja? Ela é verdadeiramente a esposa do Cordeiro. Você sabe onde a igreja vai andar? Nas ruas de ouro e mar de cristal. Você sabe onde a igreja vai andar? Nas nuvens, sem pagar transporte. E sabe quem é o condutor? O Senhor Jesus Cristo, o Senhor da vida. A igreja não é para ser tocada por indivíduo ou indivíduo mal informado, mal doutrinado, mau caráter, sem vergonha. Não! A igreja é para ser tocada por homens e mulheres de Deus. A igreja é a menina dos olhos de Deus e não pode espetar os seus olhos, não. Escuta uma. Se Jesus não voltar, quando eu voltar, vocês ouvirão isso. E nós estaremos falando sobre a segunda postura da igreja. O que é a igreja? Corpo de Cristo.
menina dos olhos dele, é namorada do Senhor, esposa do Cordeiro. A igreja vai se assentar diante das 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos. Pedro vai estar numa das tribos de Jacó, de Israel, ministrando. E a igreja do Senhor estará com Pedro. Tiago estará ministrando outra tribo, junto aos patriarcas, mas é os que foram lavados pelo sangue de Jesus. Escuta o que a Bíblia diz para você e para mim e para nós. Aquele que ministrar aqui irá ministrar lá. Aqueles que cantarem aqui, louvarem ao Senhor, Sara, aqui vai louvar lá. Que dirigir criança, lá não vai ter criança, mas vai estar na regência do Senhor, Sara. Dê uma salva de palmas para os trabalhadores da seara da última hora. Uma salva de palmas bem forte para os trabalhadores da última hora. Trabalhe para Ele. Ele é capaz de fazer uma grande coisa. Agora deixa eu dizer uma coisa que o Senhor me disse agora à tarde. Quando eu dobrei o joelho, o Senhor disse para mim: Manuel, eu vou curar hoje 2 enfermidades. Uma é física, mas eu vou trabalhar na alma. E eu estou querendo curar a alma nesta noite, porque a física está doente por causa da alma ferida. Você foi ferida? Você foi ferido. Você é capaz de virar para o seu irmão, bem do seu lado, e pedir perdão em nome dos outros? Peça, vire para ele e peça perdão. Peça perdão. Mas peça mesmo, diga: me perdoe em nome de Jesus. Diga: eu errei. Diga: eu estou pronto para me consertar. Diga: é hora da grande renúncia, meu irmão. De sairmos da nossa fossa e entrarmos no pedestal de Deus agora. Aleluia. Nós vamos orar agora. Nesta oração, eu quero curar a tua alma. Você estava iludido, você estava iludida, mas a sua alma agora vai receber o bálsamo do Espírito Santo. Eu quero curar a tua alma agora. Oh, Deus, me ajude a ver com meus olhos agora, Senhor, a cura da alma da tua filha, teu filho que está ferida, motivo alheio, Senhor, mas o Senhor sabe o motivo, e nesse instante eu quero adentrar nos céus, os teus céus, para curá-las agora, Senhor, as almas que estão feridas. Alma alegre, Senhor, é coração satisfeito, batendo, Senhor, as batidas cardíacas certinhas do Espírito. Sai agora, ferida da alma. Haja liberdade para o louvor e adoração do Senhor agora. Em o nome de Jesus. Eu tomo posse, Pai, agora, do poder que está nas minhas mãos, agora nesse instante, para passar como uma nuvem sobre a tua igreja, a tua noiva, e sará-lo, Senhor, todos os 4 cantos desse templo, dentro e fora, que quase não tem ninguém, Senhor. Saia a dor da alma agora! E o Espírito do Senhor se apodere e haja paz nestas vidas, e nos lares, nos casais, nos cônjuges, maridos e mulheres, nos filhos, nos lares dos teus filhos, haja ensino e temor. Pai, em nome de Jesus, eu quero declará-los agora abençoado. Pai, na autoridade da tua palavra, eu quero expulsar uma caste de demônio que envolve pessoas chamadas cristãs. Não só os que estão aqui, Senhor, que são poucos, é os milhares que estão em casa, que se desviaram nesta noite por qualquer sentido e não vieram para a tua casa, Senhor. Eu quero curar as suas almas agora. E quero curar as enfermidades. E quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de demônio que cuida dessas áreas,
bata em retirada e saia agora pelo poder do nome de Jesus. E a alegria que estava fugindo da Senhor e a tristeza estava fluindo. Agora flui, meu Senhor, a alegria. E a tristeza bata em retirada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero declarar a vitória. E os liberto. Dê um glória com a salva de palma bem grande para o Senhor. Graças a Deus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Aleluia. Minha esperança é meu Mestre. Mais uma vez, irmãos. A minha vida é do Mestre. Aleluia. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre. Agradeça a Deus nesta noite, agradeça ao Senhor nesta noite. Meu coração é do meu Mestre. Louve ao Senhor nesta noite. O meu caminho é do Mestre. Oh, aleluia. Minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Obrigado, Mestre. Deus. Te agradecemos, Deus. Obrigado, Senhor. Meu coração é do meu Mestre. O meu Aleluia. Caminho, o meu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Graças a Deus, aleluia. Na Amém, solidão oh, aleluia. Eu pude perceber o quanto Deus me ama. Ele me ama, oh, aleluia. Assim as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, é do Mestre, é do Mestre. Confia a tua vida ao Senhor. Meu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia, eu te amo, entrega Senhor. o teu caminho ao Senhor, confia nele. O meu caminho é meu Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Amém. Deus abençoe, meus Aleluia. irmãos. Graças a Deus, que Deus em Cristo nos conceda uma noite abençoada, um retorno em paz aos nossos lares e que a gente coloque em prática a palavra de Deus a cada dia. Tiago recomenda, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Que Deus abençoe, a lanchonete está aberta lá atrás, está funcionando, e nós só temos a agradecer e até amanhã com um círculo de oração. Altíssimo Deus e eterno Pai,
Nós agradecemos, Senhor, por este momento onde a Tua palavra foi ministrada, Deus. Onde nós entoamos hinos de adoração a Ti. Nós Te exaltamos e Te adoramos, ó Pai, neste santo lugar. Deus, agora despede a Tua igreja em paz, em segurança, Pai, dando uma noite, um retorno abençoado aos nossos lares. Cobre-nos com o Teu sangue, Jesus, nesta hora. E abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. E que a graça do eterno Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações maravilhosas do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam amém. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Desligou. Zipu faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria, vai pegar o violão?